chegarem depois, eles conseguem fazer a atividade de forma tranquila. Tá? Então, está compartilhado. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. No plano de ensino, eu não sei exatamente como eles estão fazendo com vocês o plano de ensino, mas como eu vou fazer o meu plano de ensino, o meu plano de aula, no caso, né? Nem o meu plano de ensino, mas o plano de aula, né? O meu plano de aula, ele vai ter talvez umas mudanças em relação deles, que vocês vão colocar o seguinte. Então, na primeira parte, no começo ali, do plano de aula, vocês vão falar, só escrevam lá, plano de aula. Então, se vocês quiserem anotar aí, eu vou até anotar, porque aí qualquer coisa eu mando uma foto no grupo, como vai ficar. Então, você vai colocar lá, seu plano de aula. Você vai colocar embaixo, então, após o plano de aula, que vai ser o tema, né, principal, você coloca embaixo o tema da aula. Você vai colocar tema, 2 pontos. Qual que vai ser o tema da sua aula? E aí o tema da sua aula vai... E aí que é uma questão interessante, né? O tema da sua aula, ele vai ser assim, por exemplo, você vai falar assim sobre jogos educativos, jogos cognitivos, jogos de ciranda, jogos de roda, né, no caso assim, brincadeiras cantadas, rodas cantadas. Você vai usar esses temas, coisas que a gente discutiu até hoje na aula, né, dessas coisas assim, brincadeiras, vou jogar brincadeiras de rua, resgate de brincadeiras antigas, brincadeiras regionais. Então você vai usar, o tema da sua aula vai ser meio que livre, mais ou menos nesse sentido, de brincadeiras e jogos. Então você pode usar jogos livres e brincadeiras de forma livre, tá bom? Entenderam a primeira parte aí? Tema? Qualquer coisa, usa o áudio aí, gente. Eu não tô ouvindo nada. Se vocês estão falando alguma coisa aí, liga o microfone de vocês aí, deixa o microfone ligado. Ô, professor, até agora tá tudo bem. Qualquer coisa, deixa o microfone ligado ou vocês mandam lá no grupo. Professor. O Danilo, o Danilo caiu daqui, né? Não foi a gente que caiu, ele caiu. Professor. Bom, ele caiu. Ademir, você tá falando alguma coisa, eu não tô ouvindo nada. Deixa eu ver se é, no caso, o meu microfone, que tá ruim. Eu vou conectar de novo o meu fone de ouvido, para ver se é o meu, no caso, é o meu... Deixa eu ver se melhorou agora. Tá melhor agora aí? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Estão conseguindo... Tô melhor? Tá melhor, professor. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Não, tá tudo bem até agora. Tô anotando os temas aqui que o senhor tá passando. Tá, beleza. Então, ó, primeira parte, tema. A segunda parte, então na próxima linha, vocês vão colocar faixa etária. Então, a faixa etária que vocês vão trabalhar. Então, por exemplo, a gente falou hoje, né, de 0 a 1 ano,
de 1 a 3 anos e de 4 a 6 anos. Eu gostaria que vocês trabalhassem, fizessem o plano de aula de vocês de 4 a 6 anos, beleza? Porque aí vocês têm mais diversidade quanto ao trabalho que vocês podem utilizar, que vocês podem fazer. Então, você vai fazer, coloca o tema vocês vão colocar ali, que nem eu falei para vocês, ou de jogos ou brincadeiras, e aí fica livre o tipo de jogos que vocês vão trabalhar, a forma de jogos que vocês vão trabalhar, e as brincadeiras que vocês vão trabalhar também é livre. Então, você colocou tema, faixa etária, e aí vem a parte que eu acho de grande interesse, que eu acho que é o que a gente vai focar um pouquinho. Tá vendo nesse slide que eu compartilhei com vocês aí? Eu coloquei tá mostrando aqui, ó, que eu tô mostrando no mouse, tá assim: conhecer, fazer e ser, que são conceitos, procedimentos conceituais, procedimentos procedimental e com procedimentos atitudinal. Então, o que acontece? Eu quero que vocês coloquem um objetivo, vocês vão ter 3 objetivos na aula. E esses objetivos, alguns autores colocam o seguinte, colocam um objetivo geral. Se vocês quiserem colocar objetivo geral, vocês podem colocar. Se vocês optarem por colocar objetivo geral, o que vocês querem fazer com o objetivo geral? Vocês vão colocar as capacidades físicas, vocês vão colocar as habilidades que vão ser trabalhadas, e aí fica um pouco mais difícil. E aí eu deixo como opcional para vocês o objetivo geral. Só que o objetivo, eu queria que vocês colocassem, aí vocês vão colocar, aí já não é muito opcional mesmo, vocês vão colocar assim, ó, objetivo, e junto com o objetivo, vocês vão colocar assim, porque vocês vão escrever em 3 linhas objetivo, vocês vão escrever objetivo 3 vezes. Na primeira linha, você vai colocar objetivo conceitual. Depois você vai colocar embaixo objetivo procedimental. E depois você vai colocar objetivo atitudinal. Agora vem a explicação por que desses 3 objetivos. Lembra que eu falei para vocês, e isso a gente ficou enfatizando, que a educação física, a gente trabalha o movimento consciente, a gente trabalha a sociabilização, a integração, a gente trabalha o movimento em si, né? Então, esses 3 objetivos, cada um, ele está ligado a uma coisa relacionada a isso. Então, vamos lá. O primeiro que eu falei para vocês, o objetivo conceitual, é ele entender o que ele está fazendo. Então, você percebe que a palavra que eu já usei é entender, é um verbo de conhecimento de algo. Então, ele entender algo, ele conhecer algo. O aluno precisa conhecer, o aluno precisa entender, o aluno precisa compreender. Então, vocês estão percebendo que eu estou usando um verbo muito relacionado com partes cognitivas, de entendimento, de cognição, relacionado à observação do que ele está realizando. Então, quando você coloca um objetivo, nesses sentidos que eu coloquei, conceitual, procedimental e atitudinal, a gente sempre coloca o objetivo relacionado a um verbo, né, a uma palavra, um verbo, a gente coloca relacionado diretamente a esse objetivo. Então, por exemplo, entender, conhecer, compreender. Um exemplo para o conceitual, objetivo conceitual. Porque o objetivo conceitual é conhecer, que nem o verbo que já está aqui, né? Conhecer. No objetivo procedimental, é o fazer, é o verbo fazer, de executar.
Então, o aluno deve fazer, os alunos devem fazer os movimentos tal, para que entendam a compreensão, sei lá. Os alunos precisam executar, os alunos precisam realizar, então são movimentos, são verbos, são palavras relacionados diretamente ao movimento, ao fazer, tá bom? E no caso do objetivo atitudinal, ser. A gente fala que o ser é de atitude com os seus colegas, né? Está muito relacionado ao atitudinal, o socioafetivo. Então, o aluno deve entender, por exemplo, você vai usar um pouco ali o verbo de entender, por exemplo, mas entender a interação, precisa interacionar com seus amigos, ele precisa cooperar com os seus colegas, o aluno precisa interagir com os seus amigos, então, de atitudes em ser, relacionado sempre, então, de forma socioafetiva. Então, precisa interagir, o aluno precisa interagir com os seus amigos, o aluno precisa cooperar com os seus amigos, o aluno... Então, esses são os objetivos da aula. Eu alcancei cada um desses objetivos, minha aula foi positiva, minha aula alcançou o que eu queria. Eu não alcancei um desses, então eu preciso fazer pequenas mudanças, tá bom? Ficou claro para vocês aí? Eu vou mandar uma foto no grupo só para vocês entenderem mais ou menos o esquema, como que está sendo. Ó. Então, olha na foto aí. Plano de aula, tema, faixa etária, aí a faixa etária eu já deixei especificada a faixa etária que vocês vão trabalhar, de 4 a 6 anos. Aí o objetivo geral, se vocês quiserem colocar, e aí o objetivo geral, tem autores que colocam o seguinte, ele coloca esses 3 objetivos específicos dentro do objetivo geral. O aluno deve entender sobre a importância da prática esportiva, além de fazer os movimentos das brincadeiras e participar e ajudar de forma aos seus amigos a executarem os movimentos. Ajudar ali seria o do ser, né? Do socioafetivo, atitudinal. Então, você vê que eu coloquei num só objetivo, eu coloquei todos os verbos e todas as ações que é esperada do aluno dentro da aula, tá bom? Você pode colocar dessa forma, se você quiser, ou você pode colocar, então, os objetivos de forma separada, e no objetivo geral, você pode colocar as capacidades físicas, você pode falar assim, o objetivo é que o aluno tenha um resgate das brincadeiras antigas. Então, esse é um objetivo geral, né? Então, por isso que é o tema da minha aula, brincadeiras antigas, jogos de rua, compreender os jogos de rua, vivenciar os jogos de rua. Então, esse pode ser um objetivo geral também, tá bom? Segunda parte. Capaz de começar a travar um pouquinho aqui. É que eu tô com o problema no meu carregador. Deixa eu só ver se eu consigo arrumar ele aqui. Vamos lá. E aí, então, assim, ó, a gente fez, então, os objetivos, né, conceituais. Agora você vai colocar o quê? Nessa parte agora que vai vir, vai ser as suas atividades, as atividades que você vai trabalhar. Então, você coloca lá, atividades que serão trabalhadas na aula. Então, atividades que serão trabalhadas na aula.
Essas atividades, aí vai ficar a seu critério. Por exemplo, eu estou trabalhando com brincadeiras de rua. Então, a minha atividade 1 vai ser a brincadeira tal. Atividade 2, brincadeira tal. Atividade 3, brincadeira tal. Atividade 4, brincadeira tal. E aí você coloca as atividades que estão sendo trabalhadas. E você coloca uma ordem, né? E aí, como que vai ficar essa ordem? Você só vai colocar as atividades, não precisa discriminar ainda quais as atividades que são. Você só vai colocar as atividades, só para a gente ter um entendimento. Então, assim, pega-pega. Ah, professor, pô, eu criei, é uma brincadeira que eu criei ali, não tem um nome. Então você vai só falar o que, por exemplo, assim, ela é uma brincadeira de levar um objeto e trazer. Então é jogos de estafeta que chama. De leva um objeto para um lugar e traz outro objeto, devolve esse objeto para outro lugar, tal. Ou o mesmo lugar. Jogos de estafeta, de vai e volta. Você pode colocar assim, jogos de estafeta, vai e volta. Professor, eu coloquei os cones e fiz um zigue-zague. Você pode colocar da forma assim, zigue-zague, ou você pode colocar como... Ai, caramba, eu fugi da cabeça. Slalom, que chama, slalom. São esses zigue-zague, né? Slalom, que chama. Ou, por exemplo, você falou assim, professor, pô, eu fiz jogos cooperativos, não tem um nome assim, ele vai fazer uma cooperação. Aí você pode colocar atividade cooperativa 1, atividade cooperativa 2, atividade cooperativa 3. Você só vai colocar o nome da atividade. Isso eu estou pedindo o nome da atividade só para eu entender o que vocês estão fazendo como atividade. Aí na sequência, você vai colocar parte inicial, que aí já é padrão dentro das aulas, né? Parte inicial. A parte principal. E a parte final da sua aula. E aí, só para entender um pouquinho mais sobre isso aqui, a gente pega uma aula de educação física. Por exemplo, se uma aula de educação física tem 50 minutos, a gente dedica um tempo para cada parte da aula. Se a gente dividir em 3 partes, a parte principal é a que vai ter o maior tempo. Então, geralmente, as pessoas, por exemplo, se a aula tem 50 minutos, elas deixam ou 30 minutos ou 40 minutos na parte principal, né? Então, você pode colocar aí, ó, de 30 a 40 minutos na parte principal. E aí, dependendo de como você colocou, se você colocou 30 minutos na parte principal, então na parte inicial e parte final vai ficar com 10 minutos cada. Se você colocou 40 minutos na parte principal, a atividade inicial e final, cada uma vai ter 5 minutos, tá bom? A inicial é sempre aquilo que a gente está iniciando a atividade, então os professores estão aquecendo, preparando, conversando com o aluno, ele pode ser um monte de coisa. E a parte final é quando você tá, a gente chama geralmente de volta à calma. Então você está voltando o aluno à calma. E aí a gente pode usar de várias formas, uma atividade leve, de baixa intensidade, ou um feedback, conversar com o aluno, né? Que nem eu falei, por exemplo, na aula de hoje, você dá um feedback, conversar, falar o que foi passado na aula para os alunos discutirem naquele finalzinho, enquanto eles voltam com essa temperatura normal, com os batimentos cardíacos voltando ao normal. Então a gente pode trabalhar dessa forma. Então, essa próxima parte, então vocês vão colocar parte inicial, parte principal, parte final, e aí que você vai fazer o seguinte. Lembra que eu pedi para você numerar as primeiras atividades, só colocando os nomes? Então você só vai colocar atividade 1, e aí você vai descrever tudo que é aquela atividade 1. Os alunos vão ter que pegar a bola, levar a bola até o outro lado da quadra e depois voltar. Então essa é a atividade 1. Eles vão ter que formar filas, eles vão ter que formar colunas, os alunos vão ter que estar de mãos dadas, você vai descrever tudo o que é atividade 1. Professor, isso vai dar 5 linhas. Não tem problema, vai dar 5 linhas. A mesma coisa, aí a atividade 2. A atividade 2 está na parte principal, professor.
Então, a atividade 2, na parte principal, você escreve a parte principal. E aí você coloca atividade 2. Aí você descreve toda a atividade 2. Atividade 3, descreve toda a atividade 3. Atividade 4, descreva toda a atividade 4. A atividade 5 é na parte final. Aí vai lá, parte final, atividade 5. E aí coloca, atividade 5 é tal, 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 e descreva toda a atividade 5. A atividade 5 é um feedback, é uma conversa do professor com os alunos. Tranquilo. A parte 5, ela está dentro da parte principal, só que a parte final eu vou usar como uma conversa com os alunos, eu não vou colocar como atividade. Tá bom. E só na parte final elas colocam relação de conversa com os alunos, feedback para entendimento, você vai explicar o que você vai conversar com os alunos. Tá bom? Então, vocês fizeram parte principal, parte inicial, parte principal, parte final. E aí, no final, vocês vão colocar só o seguinte. Você vai colocar materiais que serão utilizados no final. Por quê? Esses materiais, todos os materiais que vocês utilizaram em aula. Ah, professor, não utilizei material nenhum. Então coloca lá. Materiais necessários? Nenhum. Ah, materiais necessários, eu usei uma corda. Coloca a corda. Ah, eu precisei de um monte de material. Coloca todos os materiais que vocês vão utilizar nas suas atividades, tá bom? Não, essa atividade é para esse ano. É para vocês fazerem até as... Não, vocês vão fazer e entregar no final de semana. Mas vocês têm que fazer nesse final de semana, né? E aí os materiais necessários. E no final, você vai colocar a avaliação. Por que avaliação? Toda aula a gente faz uma avaliação. E a gente tem algumas formas de avaliação. Só que assim, eu não vou entrar em detalhes com algumas formas de avaliação com vocês, porque até vai confundir. Mas a gente tem duas formas assim de avaliar, a gente faz duas formas de avaliar, que é bem interessante. Essas formas de avaliar, a gente entra com processos quantitativos e processos qualitativos. Então, pensa assim, quantitativos é quantidade e qualitativos, qualidade, beleza? Aí o seguinte, por exemplo, eu vou avaliar a participação do aluno. Eu vou avaliar pela participação. Se o aluno está fazendo as atividades, como ele está fazendo as atividades. Isso é já um processo de avaliação quantitativo, porque é quantidade, é de execução dos movimentos. Só que aí também pode ser participação de qualidade, como ele está fazendo os movimentos. E aí eu posso falar assim, é uma avaliação por participação, pensando na qualidade da execução dos movimentos. É uma avaliação por participação, pensando na quantidade de movimentos executados pelo aluno, tá? E aí você pode colocar então de forma... Eu vou até deixar um tracinho para depois mostrar para vocês aí na foto. Qualitativo. Quantitativo. E aí, nessa parte aqui de qualitativa e qualitativo e quantitativo, você vai avaliar por participação ou apenas uma avaliação por observação? E essa observação também entraria dentro de qualitativo e optativo, né? Mas é uma observação do que eles estão executando, é uma observação quantitativa, é uma observação qualitativa, é apenas o que vocês vão colocar referente ao que vocês estão avaliando ali do seu aluno, tá bom? Alguns colocam assim, lembra que vocês colocaram, vocês vão colocar, né, objetivos
vocês vão colocar objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. Se vocês quiserem, e aí é uma dica que eu dou, que até facilita a avaliação de vocês, vocês podem colocar a avaliação por participação. E aí, o que é essa participação que você está avaliando? Por interação. Que é a interação que eles estão tendo entre eles. E a avaliação por entendimento. O que ele entendeu do que ele precisa fazer dentro da aula. É uma avaliação por entendimento. E aí, por que você falaria isso? Porque, assim, ele entendeu a atividade, então eu alcancei o objetivo cognitivo. Ele participou das atividades, de todas as atividades, então eu alcancei o objetivo procedimental. Ele teve atitudes, ele teve interação com as atividades, então atingiu o objetivo atitudinal. E aí é a interação, tá bom? Eu vou tirar uma foto aqui para vocês visualizarem, as duas fotos no caso. E aí é isso, o trabalho é isso. Vocês vão fazer isso aí numa folha de sulfite, vocês podem fazer à mão, quiser fazer no computador, pode fazer no computador, fica até bonitinho. E aí vocês só vão me mandar então isso até domingo no WhatsApp. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Agora é a hora. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Entenderam a atividade? Sim, professor, é só o tema mesmo, né? A unidade temática a gente vai ficar de acordo com a nossa escolha, né? E aí se Isso, desenrola o exatamente. trabalho. Tá? Exatamente. A temática fica de acordo com vocês. Peguem esse último slide. Eu já disponibilizei, se eu não me engano. Eu acho que ainda não disponibilizei no portal. Eu vou jogar já no portal a atividade e qualquer coisa eu já mando no slide, os slides da aula de hoje. Eu já mando para vocês lá no WhatsApp mesmo. Eu vou mandar no WhatsApp mesmo, porque aí vocês utilizam pelo menos o último slide ali como uma referência para vocês criarem temas, que aí ficaria bacana para vocês utilizarem, tá bom? E aí é o seguinte, vocês podem fazer então isso à mão, vocês podem fazer isso entregando no computador. E aí, só explicar um pouquinho para vocês bem do plano de aula, porque assim, existe o plano de aula dentro da educação, ele é muito utilizado na educação, só que ele deveria ser utilizado mais, principalmente pelo profissional da educação física. Porque quando você planeja suas aulas, você sabe, você tem uma continuidade. Então pense o seguinte, naquele mês eu estou trabalhando com basquete. Cada aula de basquete vai influenciar de alguma forma, ou positiva ou negativa, para que no final ele consiga fazer todos os movimentos ali do esporte, que é o basquete. Então, por isso que eu faço um planejamento. Eu preciso dar tal tema, eu preciso dar tal conteúdo, e eu preciso seguir uma ordem. Então, isso é muito importante dentro das nossas aulas de educação física. Então, a execução de plano de aula é muito importante. E ela é muito negligenciada dentro das aulas de educação física. A gente aprende isso na faculdade, só que a gente usa pouco. E quando o profissional usa, faz muita diferença. Faz muita diferença. E isso ele se torna um profissional diferenciado. Porque ele sabe o que ele está fazendo com o aluno dele, ele tem um planejamento, ele sabe onde ele quer chegar, e acima de qualquer coisa, ele sabe aonde esse aluno pode e aonde ele quer chegar com esse aluno. Então, onde ele pode chegar. Por que ele sabe disso? Porque ele faz avaliação aula a aula.
Por isso que eu falei para vocês no final, vocês colocarem a avaliação. Porque assim, a gente não precisa ficar quantificando os dados, a gente ficar coletando dados, assim, ficar... Pô, o aluno A, toda aula você vai marcando, o Joãozinho participou da aula. Não, mas se você está vendo como eles estão interagindo na aula. E aí, se você vê alguma coisa que não aconteceu de forma positiva, você fala assim, pô, isso deu errado. Aí é interessante você anotar e falar assim, onde eu posso melhorar com isso? Com essa turma, para não acontecer isso de novo. Então, você tem como o quê? Trazer essas informações para você melhorar cada vez mais as suas aulas, tá bom? Tanto que eu tô passando para os alunos já que é do bacharelado, periodização de treinamento. E eu estou falando sobre isso também, de montar aulas, de planejar aulas, e eles têm muita dificuldade com isso também, porque eles não entendem a importância disso. E a gente faz isso tanto na licenciatura, na educação escolar, como no clube, na academia, então no bacharelado. Então a gente precisa planejar nossas aulas, a gente precisa ter coerência com nossas aulas. Então a importância de fazer plano de ensino, plano de aula no caso, né? E aí o que acontece? Toda vez que o professor pediu para vocês fazerem uma atividade prática, professor falou assim, vocês vão montar uma aula. Se o professor falasse, precisa entregar alguma coisa, professor? Ele falou, não precisa entregar nada, eu só quero que vocês apresentem a aula. Mas faça o plano de aula. Porque quando você faz um plano de aula, você se organiza, você sabe a ordem que você quer seguir, você sabe o objetivo da sua aula está focado naquele objetivo. E aí você faz acompanhando isso, tá bom? Então, assim, a dica que eu dou para vocês quanto ao plano de aula torne isso uma rotina para vocês. Torne isso algo que vocês vão usar sempre. Por quê? Porque quando vocês usam sempre isso, dentro da formação de vocês vão usar sempre isso no mercado de trabalho. E aí vocês se tornam um profissional diferenciado, porque é o básico que muita gente não faz. Então, você já se torna um diferencial só porque você faz a coisa certa. Tá bom, pessoal? Então, termino com vocês. Eu já vou postar isso aqui já no YouTube, porque aí vocês conseguem assistir a aula, vocês conseguem acompanhar a aula e vocês conseguem visualizar também. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem mandar mensagem para mim, eu vou tirando as dúvidas de vocês, ou vocês podem assistir o vídeo aqui que vai estar com as orientações desse plano de aula para vocês me entregarem, tá bom? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade, que depois eu vou passar, vai ter relacionado também ao plano de aula, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Conforme vocês vão me entregando, eu vou avaliar o que vocês me entregaram, e aí eu vou tentar trazer uma diferenciação ainda maior quanto ao plano de aula. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Terminei a gravação aqui.